volta aqui para quem nos acompanha pela televisão. E agora a gente vai seguir falando de eleições, porque a coluna do Demétrio Vecchioli, aqui do Metrópolis, noticiou que o volume de contratos de crédito consignado do Banco Master na folha de militares veteranos e também pensionistas do Exército cresceu mês a mês até as eleições de 2022. Depois disso, isso caiu de forma contínua. Mas para explicar melhor, eu chamo agora o Demétrio Vecchioli, que está ao vivo aqui com a gente na nossa redação lá em São Paulo. Demétrio, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, então, como que foi essa movimentação e o que ela revelou, o que você descobriu aí em relação a esses aportes. Bom, boa tarde. Não é necessariamente algo que tem a ver diretamente com o governo, né? A gente não está acusando um governo de incentivar e o outro de desincentivar. Não é isso, mas é mostrando que existe um gráfico muito claro que mostra uma subida exponencial durante o governo Jair Bolsonaro e aí depois uma queda também exponencial. É uma pirâmide que tem o pico bem nas eleições. E aí essa é a grande curiosidade, o fato de que aquele turning point, né, que a gente, no texto a gente tem essa mudança de rumo, se dá especificamente nas eleições. Então, o modelo, né, de crédito consignado do Banco Master, hoje já bem conhecido, o que é? O banco empresta um dinheiro e isso é descontado na folha do trabalhador, né? No caso dos militares, dos pensionistas, dos veteranos do Exército Brasileiro. E aí, a partir de 2020, essas contratações começam junto ao Banco Master, coisa ali de 700 contratações por mês, até que chega, aí o gráfico está mostrando, e o gráfico mostra tanto o número de contratos vigentes, né, quanto o valor total que é descontado da folha. E aí a gente chega no ápice, que é entre setembro e outubro de 2024, com 2022, com um número expressivo, que é de 10 milhões de reais. Todo mês ia do Exército pro Master para pagar empréstimos consignados de militares. Depois a gente vê uma queda bem acentuada durante o governo Lula, até isso chegar praticamente ao fim agora, nesses últimos meses, ainda com a liquidação do Master. Continua havendo pagamento, né? Quem tomou o empréstimo ainda precisa, na prática, pagar. Isso acontece com o Exército ou com outros órgãos públicos descontando na folha, mas aí vai não mais pro Daniel Vorcari, pro grupo dele que controlava o Master, mas pro liquidante que está ajustando as contas para entender quem precisa pagar a quem para conseguir liquidar, na prática, fechar o Banco Master. Tem um ponto que é importante a gente lembrar aqui, Demétrio, que você inclusive lembra na matéria, que naquele pleito, né, em 2022, Fabiano Zettel, que é apontado como esse interposto de Daniel Vorcaro, foi o maior doador da campanha do então presidente Jair Bolsonaro. Não necessariamente são coisas que têm relação, né, essa questão desses descontos e o fato de Zettel ter feito essas doações para a campanha de Jair Bolsonaro, mas são, como a gente falou aqui outro dia, né? A gente tem um quebra-cabeças gigante com várias pecinhas e que a gente vai descobrindo fatos e informações e aí vai unindo cada uma delas. Então, a gente tem essas peças diferentes, mas você acha que juntas elas significam alguma coisa, esses descontos e o fato de Zettel ter sido um desses doadores de campanha, ou não necessariamente são informações que se cruzam? Eu acho que não necessariamente, à primeira vista, seria liviano dizer que existe. A gente quer dizer, fazer uma correlação. A gente pode dizer que existe existem esses dois fatos. Eles estão correlacionados? A gente não sabe, cabe à Polícia Federal investigar. Assim como não custa a gente lembrar que partiu do Daniel Vorcaro com o dinheiro do Banco Master que era financiado também por esses contratos de crédito consignado, o pagamento, o dinheiro que na prática bancou o filme em homenagem, que conta a vida, uma vida fictícia, né? Uma vida de ficção, misturando ficção e realidade, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o Vorcaro que bancou. E aí é sempre bom lembrar, Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, e quem atuava para ele fazendo pagamentos, a gente já mostrou que na mesma época em que ele foi o maior doador de campanha, tanto do Tarcísio aqui em São Paulo, quanto do Jair Bolsonaro, o Zettel era alguém que
pedia dinheiro para o Vorcaro para comprar a empresa. Então, as empresas que a gente sabe que o Zettel comprava, a gente tem mensagens mostradas já pela Polícia Federal, mostrando que o Zettel pedia dinheiro para o Vorcaro. Falava, preciso pagar tal coisa. E eram coisas que se sabia que o Fabiano estava comprando para ele, né? A gente entendia, o que se divulgava, pelo menos, era que eram negócios do Fabiano. Então, aqui a gente pode partir do princípio, a gente pode especular, nesse caso, que também fosse não o Zettel, mas o Vorcaro a doar para candidaturas do Tarcísio e do Jair Bolsonaro. E aí vale lembrar que, em outros momentos da história, outras figuras importantes dos negócios brasileiros, sempre foi meio que normal colocar um pouquinho de dinheiro em cada caixa, né? Então, você dá 2 milhões de reais para o Lula, dá 2 milhões de reais para o Bolsonaro. Qualquer um que ganhar vai estar feliz porque você o ajudou. Lá atrás funcionava assim. A gente via as grandes empreiteiras fazendo isso, bancos, é normal. Nesse caso específico, o Vorcaro, no caso, o Zettel, o cunhado dele, interposto dele, doava especificamente para a campanha do Tarcísio e do Jair Bolsonaro. Demétrio, e ainda falando sobre Master, eu queria puxar uma outra matéria que você tem na sua coluna, que fala sobre um investimento, uma venda, na verdade, de carteiras pelo Banco Master de R$1 bilhão e que essa venda foi feita duplicada, né? Eles fizeram 2 vezes. Conta mais pra gente um pouquinho sobre esse caso, também o que isso representa. Essa é uma questão importante, principalmente para o Distrito Federal, que está nesse vai não vai do BRB. O nosso telespectador, o pessoal que está assistindo tem acompanhado bem essa história. Basicamente o que está acontecendo em algum momento ali o BRB tentou comprar o Banco Master estava em grandes dificuldades financeiras, já era bem conhecido isso, e aí passou a comprar ativos, né, coisas que o Master tinha que fazer parte do balanço dele. E aí, primeiro comprou carteiras de crédito podre, né, que não existiam, o Master dizia que ia receber esse dinheiro e esse dinheiro não existia. E aí foi trocado por ativos que se imaginavam saudáveis. E aí a gente já mostrou nos últimos meses que de coisa de 30 bilhões de reais que o BRB pegou do Master, boa parte disso é ativo podre, coisa que não existe, terreno que diziam que valia um valor e valia outro. E parte disso é coisa que tinha valor. Aí a gente pode citar, por exemplo, ações da Bion, uma farmacêutica que a gente tratou aqui na semana passada. E parte saudável era uma carteira de crédito de R$1 bilhão. O que é uma carteira de crédito? Um grupo de pessoas aleatórias toma empréstimo do banco e elas se comprometem a receber. Então o banco fala, bom, esse grupo de pessoas aqui está me devendo R$1 bilhão. Então eu vou passar para outro ente o direito de receber esse R$1 bilhão. Ele passou esse direito para o BRB. O que descobriu-se agora, porque isso tem que ser registrado tanto na Bolsa de Valores quanto no Banco Central. E aí o que se percebeu? Que uma dessas carteiras que o BRB tentou registrar, já estava registrada em nome de uma securitizadora. Securitizadora é como se fosse uma intermediária que faz uma transação desse tipo. E teria feito uma transação desse tipo com o BRB, uma venda de debêntures. Ou seja, 2 bancos diferentes compraram os direitos de receber esse R$1 bilhão. Só que um desses comprou em 2024. E aí é de lá que vem esse valor de R$1 bilhão, porque é uma transação mais ou menos pública, né? Não tem, no final das contas, o debenturista, que é o comprador, mas a gente tem o valor, que é R$1 bilhão redondo 00. Essa carteira já tinha sido vendida. Então, na hora que o BRB tenta registrar, o Banco Central fala, putz, isso aí outro já pegou. Já venderam para outro, você comprou alguma coisa que não era seu. Isso significa, em tese, R$1 bilhão a menos no balanço do BRB. A gente já sabia que esse balanço do BRB, que o BRB já não divulga, acho que há 1 ano, ele é bem problemático. O BRB está com muitos problemas financeiros porque passou muito dinheiro para o Master e recebeu coisa que não valia nada em troca. Nesse cenário, é um cenário ruim, R$1 bilhão mais ruim do que, ou mais ruim, no caso, pior, do que já se sabia, né? E o BRB que tentou fazer negócio com a Quadra Capital e, aparentemente, pelo que tem sido noticiado, inclusive aqui no Metrópolis, é um negócio que subiu no telhado, esperava receber ali coisa de R$8 bilhões, acho que era R$1 bilhão à vista, e também subiu no telhado, então fica mais difícil a situação do BRB. Só nesse caso específico, uma carteira, um contrato que alguém assinou, R$1 bilhão a menos,
que tem o Banco de Brasília. Pois é, Demetrio, a gente segue acompanhando aí esse cenário, né, esse caso, e qualquer novidade você volta por aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau.